Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. Vamos ler. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós já cantamos aqui, por tua fidelidade, por teu amor, por tua misericórdia. E agora, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra para continuar, Senhor, ouvindo a tua voz. Continua falando com a tua igreja, continua falando ao meu coração, ao meu pensamento e também, Senhor, aos pensamentos e aos corações e às mentes de todos que estão aqui. No nome santo de Jesus, Senhor, fala, Senhor, fala que nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Falar em parábolas foi o grande ensino de Jesus para as pessoas. Jesus, meus irmãos, tinha esse método de ensino que é extremamente importante, que é pegar o que é conhecido para ensinar o que é desconhecido. Quem é da pedagogia sabe que esse é um princípio pedagógico, né? Nós partimos do que as pessoas sabem para nós passarmos aquilo que ela não sabe ainda, né? Então isso é extremamente importante. E isso, gente, não é moderno, não. Foi Jesus que ensinou. Então Jesus, ao contar parábolas, ele pega histórias do cotidiano, do dia a dia das pessoas, que as pessoas conhecem, e conta essa história, que é bem familiar às pessoas, para falar de algo mais importante, para falar dos seus ensinos e principalmente do seu reino. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está contando essa parábola para falar do seu reino, para falar do reino de Deus, para falar do reino dos céus. E Jesus fazia isso de uma forma brilhante, porque ele ilustrava a sua história com parábolas vivas e importantes, que ficavam gravadas no coração das pessoas. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, Lucas também conta essa parábola, só que Lucas conta de uma forma diferente. Então tudo indica o quê, irmãos? Que quando Jesus contou essa parábola,
Provavelmente, segundo os pesquisadores, mais próximo do que Mateus contou. E Lucas, como tinha um outro objetivo na hora de contar, Lucas faz uma adaptação nessa parábola e conta para os seus ouvintes o que Jesus havia dito. Então isso é muito comum nos evangelistas também, eles fazerem uma interpretação do próprio ensino de Jesus. Então quando Jesus contou essa parábola, que Lucas contou. Lucas fala que são 10, mas ele não fala de 10 talentos, ele fala de 10 minas. Né? E Jesus dá uma para cada um, a quantidade é igual para as 10 pessoas. Aqui Jesus conta de 3 servos, né? Que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E aí Jesus está ilustrando para eles, contando para eles sobre o seu reino. E qual o período do reino? O período entre a primeira vinda de Jesus e o da segunda vinda. É a atuação do reino de Deus enquanto nós estamos aqui neste mundo. É disso que ele está falando. Porque uma pergunta que a gente sempre faz é assim: puxa vida, o que é servir a Deus? O que é estar preparado para a volta de Jesus? A gente sempre faz essas perguntas. Mas quando Jesus fala que a gente tem que estar preparado para a volta dele, o que é isso que Jesus está falando? Então essas parábolas que são contadas desde Mateus 24 e termina aqui em Mateus 25, ela tem essa função de mostrar para a igreja o que é estar preparado. Essa é a grande pergunta. E nós, irmãos, nós estamos preparados? Porque um dia o Senhor voltará e nós vamos prestar contas a Ele daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós atuamos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós defendemos em nossas vidas. Deus há de cobrar tudo de todas as pessoas. Será que nós estamos preparados? No início, temos a parábola das 10 virgens. E vocês conhecem essa parábola também. Que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Vocês já estão vendo o professor de filosofia, né? Eu já ia falar 3 e 7. Não, é 5 e 5 que é 10. Se fosse 3 e 3 dá 6, né, gente? Não? Vocês verem, né? Quem é de humana sofre. Não? Então Jesus tinha 5 que eram prudentes, e 5 não, 5 eram tolas. As 5 que eram prudentes, sabendo que o noivo poderia demorar para voltar, o que elas fizeram? Elas guardaram azeite a mais nas suas lamparinas. E as outras, né, de forma desleixada, não se importaram muito, achando que era a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Afinal de contas, esperar noivo é coisa fácil. Elas acharam. Então, para que a gente vai ficar guardando um monte de azeite? Só que o Senhor veio, o noivo veio, e aquelas que estavam preparadas, aquelas que estavam aguardando de forma prudente, aquelas que estavam na esperança dessa volta e viveram nessa expectativa, elas foram para a festa de casamento. E as que eram nécias, as que eram tolas, que levavam a vida de forma desleixada, sem se preocupar muito com a volta do Senhor, essas aí não puderam entrar na festa de casamento. Nessa daqui, parece que é um pouco mais difícil. Porque na primeira, esperar é fácil. Então, a espera diligente, o aguardar de forma constante, o aguardar a vinda do Senhor e vivendo nessa expectativa de que uma hora Ele vai voltar, quando isso está no nosso coração, quando isso faz parte da nossa vida, nós vivemos a nossa vida de maneira sóbria. Nesta parábola aqui, Jesus não está falando de espera. Jesus está falando de trabalho. Nessa daqui, Jesus está dizendo para nós, olha o que Deus nos dá e o que nós fazemos com o que Deus nos dá. É disso que Jesus está falando nessa parábola aqui. Quando nós falamos de talentos, sempre vem aquela ideia que a gente vai ter que trazer, e aí é um anacronismo que nós vamos fazer aqui, porque nós pegamos as ideias de talento do mundo moderno e tentamos encaixá-la no mundo antigo. Aí não dá, gente, não funciona. Porque os leitores de Mateus antigos, os antigos leitores, os primeiros leitores, o público-alvo do Evangelho, nunca entendeu talento como capacidades individuais. Eles nunca entenderam assim. Porque talento lá é uma medida monetária. Talento é dinheiro. Tá? E, claro, não é dinheiro no seu modelo moderno, porque não havia ainda moedas correntes, essas coisas não existiam ainda. Existiam várias formas de se contabilizar, haviam várias formas de se pagar as coisas, e geralmente era por peso que se fazia. Aí podia ser de prata, aí podia ser de bronze, aí podia ser de ouro. E, de qualquer forma, a quantidade de pesos que daria aí mais ou menos uns 35 quilos aproximadamente, que se fosse o peso, esse é o peso de um talento, tá? Que é uma sacola.
né, mais ou menos com 35 quilos, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze. Qualquer que for a que Jesus está falando aqui, nós não sabemos qual é, se é bronze, prata ou ouro, pode ter sido prata. Né? Qualquer uma que Jesus esteja trabalhando aqui é um valor muito alto. Nesta parábola, cada servo recebeu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Quanto vale 1 talento, pastor? É difícil nós fazermos o transporte, né? Fazer aquela ligação para os dias atuais. Mas eu vou dar uma dica que talvez serve para ilustrar bem. 1 talento equivaleria a 6.000 denários. 1 talento equivaleria a 6.000 denários. Ah, pastor, agora você tem que explicar o que é denário. 1 denário, gente, é um dia de um trabalhador comum. Então, se um trabalhador comum fosse no campo arar a terra para um senhor, ele pagava por aquele dia 1 denário. O trabalhador comum do dia a dia receberia 1 denário pelo seu dia de trabalho. 1 talento são 6.000 denários. Então, 1 talento equivale a 6.000 dias de um trabalhador comum. Faz a conta aí, vocês vão ver que chega próximo de 20 anos. Mais uma vez eu estou me arriscando aqui. Não, mas se um ano tem 365, né? Passa de 18 anos. Eu imagino isso, não passa, Miriam? Miriam também é de humanas. Quem é da matemática aí? Passa. Eu disse, você ouviu? Ele não ouviu, então ele não sabe. Mas passa de 18 anos, gente. Então, um talento, gente, um único talento, equivaleria a mais de 15, 16, 17 anos de um trabalhador. Então, Jesus deu, o Senhor aqui, que no caso ele é Cristo, tá? O Senhor aqui deu para aquela pessoa trabalhar uma quantidade gigantesca. E o que ganhou 2, então? E o que ganhou 5, então? São quantidades exorbitantes. Então esse senhor tinha muitas posses. Jesus está contando uma história aqui de um senhor que tinha muitas posses mesmo. Muitas posses, a ponto de ter 3 servos dele, 3 escravos que iam trabalhar somente na questão monetária para ele. Eles eram responsáveis para cuidar da administração financeira desse senhor. Tamanha a importância que ele tinha. Ele foi fazer uma viagem, ele ia demorar para voltar, e ele deu para olha, para vocês trabalharem, não é para vocês simplesmente não fazerem nada. Porque se for para esconder, ele mesmo esconderia, não é isso? Falou, não, é para vocês trabalharem, é para vocês atuarem como verdadeiros mordomos, como verdadeiros servos. Eu estou dando para vocês cuidarem disso aqui. E aí o que recebeu 5 talentos foi extremamente diligente. E o que ele fez? Imediatamente. Olha o que o texto diz, gente. Olha o que o texto diz. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Rápido. Não precisou pensar muito. Ele recebeu do Senhor 5 talentos. Agora eu vou trabalhar e fazer esses 5 talentos valer mais 5 talentos para o meu Senhor. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Saiu e começou a atuar. Começou a trabalhar com esses valores. E o que recebeu 1 talento não quis fazer simplesmente nada. Foi lá e enterrou aquele talento. 5, 2, 1. Tudo foi dado pelo Senhor. E Jesus está contando sobre o reino de Deus, sobre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. É disso que ele está falando aqui. Ele está falando da atuação dele próprio, está falando da atuação do reino de Deus. Irmãos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, Deus nos concede diversas oportunidades, Deus nos concede diversas características que Ele nos dá, a quais nós devemos usá-la e trabalhá-las para a glória do Seu nome. Talento, Jesus não especificou aqui o que era. E talvez, na hora que Mateus escreveu, ele fez intencional. Eu não vou ficar dando detalhes do que é, para ter um significado amplo. Por exemplo, a nossa mordomia. O que você faz com o que você ganha? O que você faz com o tempo que você tem? O que você faz com as habilidades que Ele te deu? O que você faz com a sua vida, a qual Ele te deu? O que você faz com ela? É claro que Jesus está falando muito mais que dinheiro aqui.
Ele está falando muito mais que dinheiro. A gente sabe disso. Então, nós podemos ampliar esse conceito de dinheiro? Podemos sim. Só que nós também não podemos diminuir. Isso que é importante. O fato de Jesus estar falando de questões monetárias aqui, significa que menos que isso não é. Então, nós podemos ampliar, mas não podemos diminuir. Isso não. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, quando Jesus está falando de talentos aqui, ele também está falando de dinheiro. Não só isso, mas também. O que você faz com cada real que Jesus te dá? Isso é extremamente importante para nós. O que você faz com ele? Você simplesmente desperdiça? Você simplesmente joga fora? Você simplesmente gasta a seu bel prazer? Primeiro, irmãos, ele não é teu. Foi Jesus que te deu. E você não é dono de nada. Você é simplesmente um servo. Tudo aquilo que Deus te deu pertence a Ele. Nós só somos servos. Esse é o grande princípio, um dos grandes princípios da fé cristã. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus diz assim, através do profeta Ageu, minha é a prata e meu é o ouro. Ele não está dizendo que isso é nosso, ele está dizendo que é dele. Dele. Toda a riqueza que há neste mundo pertence a Deus. A nação de Israel não tinha nenhum direito de ter posse da terra de maneira eterna, de maneira perpétua. Se ele comprasse a terra de um irmão mais pobre, ele teria que devolver. Se não devolvesse há 7 anos, ele teria que devolver compulsoriamente depois de 50 anos. Ele só teria direito ao usufruto da terra de uma outra família, no máximo, isso estourando, 50 anos. Então o descendente de quem ele comprou ia ter que receber essa terra de volta. Por quê, gente? Porque não era dele, era do Senhor. E Deus ensinou isso para a nação de Israel. Olha, o terreno que você tem não é teu, é meu. Então, estou distribuindo entre todos os meus filhos. Se algum empobrecer e tiver dificuldade de ter que vender, tudo bem, você pode comprar. Mas depois de 50 anos você vai ter que devolver. Então você não vai ter posse eterna dela. E assim a nação de Israel tinha que aprender o que era mordomia. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos no mundo capitalista. E no mundo capitalista é a lei da oferta e procura, todas as regras que fazem parte do capitalismo. Então, a questão é essa, irmãos. O que nós fazemos com o trabalho que Deus nos dá? O que nós fazemos com o salário que nós ganhamos? O que nós fazemos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos? Então, estou dizendo mais uma vez, Jesus não está falando só de dinheiro aqui, mas Ele também está falando de dinheiro aqui. Então, o primeiro ponto é esse, viu? Aprenda isso. Aprenda a se desapegar. Agora, olha o que ele fez aqui. Ele simplesmente cuidou e trabalhou com aquilo que Deus deu para ele. Muitas vezes nós perdemos bênçãos de Deus porque nós não acreditamos no Senhor, que é o dono da prata e do ouro. Muitas vezes nós achamos que é nosso e nós devemos fazer o que a gente quiser. Eu trabalhei, então é meu. Não é teu, é do Senhor. É do Senhor. Porque tudo que você tem pertence a Ele. Todo cristão que conhece Jesus do seu coração sabe que ele não é dono de nada. Sabe que ele é só um mordomo. Que ele só cuida daquilo que Deus deixou para ele. Então, gente, é por isso que quando você tiver oportunidades... Olha bem, gente, olha o que eu vou falar para vocês. Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Se você tiver uma oportunidade de abençoar alguém, você está com as condições para fazer isso. Você está com a oportunidade para fazer isso. E você foi colocado por Deus para fazer isso. E você simplesmente diz não. Isso é enterrar talento. Vocês entenderam? Se você tem uma oportunidade de abençoar alguém, se você tem a oportunidade de abençoar alguém, e você diz não, é enterrar talento. Quando a igreja faz as suas campanhas de missões, logo está começando, já no mês que vem a próxima. Já está começando uma nova campanha. E aí a gente fica assim, afinal de contas, vai ficar só dando dinheiro para missionário? Isso é missões,
é oportunidade de investir no reino de Deus. E se você, mais uma vez, pode fazer, tem a oportunidade de fazer, e ainda assim não o faz, é enterrar talento. Toda vez que você desperdiçar uma oportunidade que Deus te deu, toda vez em que Deus te conceder uma bênção ou algo que Ele concede para você, e você só pensa em você, e você só pensa no seu egoísmo, e você só pensa nas suas necessidades, você está enterrando o talento. Agora ficou bem claro para vocês o que é isso, né? Eu acho que a parábola ficou mais ampla. Senão a gente pensa que é só as nossas capacidades intelectuais. Não. Ah, porque Deus deu o dom para você cantar. Deus te deu um talento para você cantar. Então se você não canta, você está enterrando o talento. Irmão, isso é reduzir demais o que Jesus falou. Isso é colocar o que Jesus falou num nível muito raso. Jesus falou muito mais que isso aqui. Jesus está falando de vida. Jesus está falando das oportunidades que nós temos na vida. Jesus está falando de fidelidade aqui. É disso que ele está falando. Jesus está falando de oportunidade. Jesus está falando de diligência, de cuidado. Jesus está falando de trabalho. O que recebeu 5, saiu imediatamente e conquistou mais 5. Porque ele trabalhou, ele foi diligente, ele foi fiel. É isso que Deus cobra de nós, meus irmãos. Irmãos, se você é fiel, se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você crê em Deus, saiba que o teu crescimento é Ele que dá. Você tem que confiar nele. Então, administre as suas finanças com sabedoria. Administre sabendo que ela é do Senhor. E toda vez que você for gastar em alguma coisa importante, faça essa pergunta: Senhor, esse gasto aqui te glorifica? Esse gasto aqui exalta o teu nome? Esse investimento que eu estou fazendo é da tua vontade? Essas perguntas são importantes para ser feitas, se nós quisermos ter sucesso na vida financeira. Isso é trabalhar. Isso é conquistar. Isso é estar diligente. Depois vocês vão ver o que Deus fala de trabalho aqui um pouquinho mais. Não acabou ainda, tem mais coisa aqui. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, olha aqui. Ele deu para um 5, deu para outro 2 e para outro 1. Ele não deu igual. Porque ele deu conforme a capacidade de cada um. Deixa eu falar uma coisa para você e você guarda isso. Deus nunca vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Tá? Nunca vai cobrar. Se Ele não te deu, Ele não vai te cobrar. Tenha certeza disso. Você já pensou, no dia que eu for prestar contas, Deus cobrar o canto de mim? Eu estou frito. Porque Ele não me deu isso. Então Ele não vai me cobrar isso. Uma coisa que eu sei que isso, eu sei que Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar aqui. O que você fez com aquilo que eu te dei? Para você estudar, para você ler, para você pregar e para você ensinar. Isso eu sei que Ele vai me cobrar. Você está sendo fiel? Você está trabalhando duro para trazer mensagens bíblicas para o seu povo? Isso Ele vai me cobrar. Você está sendo fiel na minha palavra, na mensagem que você está trazendo? Ou você é preguiçoso e traz mensagem de qualquer jeito? Isso Ele vai perguntar para mim. Essa pergunta será feita para a minha vida. Para as irmãs que cantam, para vocês que cantam, a pergunta é diferente. Vocês realmente ensaiam de verdade? Ou vocês só ficam enrolando? Não é? Ou na hora de cantar, você tem um dom tão grande e você oferece o pior. Essas cobranças serão feitas. Para as irmãs, para o seu trabalho, na sua casa, com a sua família. Irmãos, é de vida que Jesus está falando. Então, Ele está falando de dinheiro? Está falando de dinheiro, porque talento é dinheiro. E é muito dinheiro, por sinal, nesse caso. Muito. Ele
dá conforme a capacidade, viu? Não fique, ai Senhor, eu queria ter 5 talentos. Não, irmão, se Deus te deu 1, é 1. Se Ele te deu 2, é 2. Se Ele te deu 3, é 3. É conforme a tua capacidade. E Ele vai te cobrar conforme a tua capacidade. Nem mais, nem menos. Porque Ele é justo. Ele é justo. Ah, irmão, mas eu só fico aqui no banco ouvindo. Ore, interceda. Tem muita coisa que se faz, irmãos, na igreja. Sempre há espaço para oração. Sempre há espaço para intercessão. Sempre há espaço para o amor ao próximo. Oportunidades para servir a Jesus, todo mundo tem. Nem que seja um abraço para uma pessoa que está chorando, para uma pessoa que está sofrendo. Isso é servir a Jesus. Irmãos, eu só sei dar abraço para quem está chorando. É isso que Jesus vai te cobrar. É isso que Ele vai, nem mais nem menos, Ele vai te cobrar isso. Irmãos, a única coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, é ajudar na cantina. É isso que Ele vai te cobrar. Vocês estão entendendo? Deus vai cobrar conforme a sua capacidade. Às vezes nós achamos, eu quero ter o outro que tem. Isso é o que mais acontece, gente. As pessoas querem ter o dom do outro. Como é difícil isso, né? E a pessoa não procura perceber nem o seu e fica querendo o dos outros. Pode ser, eu não sei, gente, mas pode ser que o rapaz que recebeu aqui, o servo que recebeu 1, deve ter ficado magoado. Pode ter ficado magoado. Falar, o Senhor deu 5 talentos para aquele lá, deu 2 para mim, só 1. Quer saber? Eu não vou ganhar nada para ele aprender. Para ele entender. Não vou ganhar nada. Eu vou enterrar quando ele voltar. Como eu sei que ele é duro e severo, se eu entregar com prejuízo, é capaz dele me vender para um patrão pior. Porque ele era um servo, ele era um escravo. Então é capaz dele me vender para um pior. Então, para eu não correr esse risco, mas também eu não vou perder nada. Mas ganhar também? Não. Então, do que ele está sendo culpado aqui, gente? Ele está sendo culpado de negligência, ele está sendo culpado disso daqui, de viver de aparências, ele está sendo culpado disso aqui, de não fazer nada, de ser egoísta, de pensar só em si. Vocês viram como que na fé cristã, egoísmo é pecado? Soberba é pecado, egoísmo é pecado. Afinal de contas, eu não ganhei 5, mas ganhou 1. E qual era o valor de 1, gente? Imenso. Já era uma riqueza. A qual ele tinha que, para ele ter aquele valor, ele tinha que trabalhar quase 20 anos, se ele quisesse ter um valor daquele para ele. E o Senhor o confiou a ele, pelo menos 35 quilos de prata, gente. É muita riqueza. Mas ainda assim, pensou na riqueza dos outros. Como é triste isso, né? Como é triste quando nós deixamos de olhar para aquilo que Deus nos deu, para se preocupar com o que Deus deu para os outros. E às vezes até fofocar, o que é pior, né? Aí piora mais ainda. Irmãos, Deus vai cobrar aquilo que Ele nos deu. Deus vai cobrar o talento que foi dado para nós. E talento envolve tempo, mordomia, oportunidades, fidelidades, diligência, trabalho. Tudo isso aqui é talento. Tudo. Abrange completamente toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos. Olha o que aconteceu quando ele voltou. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E agora, gente? O servo deixou um bom tempo, que é esse tempo da igreja mesmo. Qual é o tempo de espera? É o tempo da igreja. O tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus é o nosso tempo. Jesus está falando para nós. Falou para os discípulos no século I e está falando para nós no século XXI. É a mesma palavra, é a mesma mensagem. Ele volta. E o que é estar preparado? Lá nas viúvas, estar preparado é esperar. De forma diligente, de forma prudente. E de forma constante. Aqui, esperar, sabe o que é? É trabalhar. É aproveitar as oportunidades que Deus te deu. É viver nessa vida fazendo a vontade dEle. É isso que está falando aqui. É cada dia que passa, nós temos uma oportunidade para servir a Jesus. E nós não desperdiçá-la. Não enterrá-la. É isso.
não jogar fora os nossos dias, não jogar fora os nossos dons, não jogar fora as nossas finanças, não jogar fora as bênçãos que Ele tem nos dado. A nossa fidelidade, a nossa fé, o nosso amor, a nossa comunhão. Talento envolve tudo isso. Agora, você tem que perceber o que Deus tem te dado. E usar aquilo que Ele te deu, porque Ele deu. Se Ele contou essa parábola desses 3, é que pelo menos um talento foi dado para cada um deles. E é a mesma coisa para você. Deus tem dado para você oportunidades. Deus tem dado para você momentos de fidelidade. Deus tem dado para você oportunidades de trabalho. E quando eu digo trabalho, gente, não é só trabalho aqui na igreja, não. É trabalho no seu sentido geral. Eu já vi, olha gente, é triste ouvir isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo, isso já aconteceu, eu já contei na igreja, e eu chamei ele de canto, eu falei, olha, você não está fazendo o trabalho direito, você não é ser puxa-saco isso, eu falei para ele. Você é um servo de Deus, o seu patrão é Deus, o seu patrão não é o teu gestor que está lá. O teu gestor, ele é responsável para cuidar das pessoas aqui, para zelar. Mas ele não é o teu patrão é Deus. Porque no final da tua vida, vai ser para Ele que você vai prestar contas. E eu falei para ele, olha, os gestores estão olhando e você é um homem de Deus. Faça direito o seu trabalho. E aí ele falou assim, não, puxar saco, eu não vou puxar saco de ninguém não. Isso aí eu não faço. E ele entendia tudo errado. E aí eu falei para ele, mas é de Jaelson. Ele falava, irmão. Mas irmão, é o seguinte, ó, você não pode misturar as coisas. Lá na igreja, é coisa da igreja. Aqui é trabalho. Aí eu falei, mas você aqui não é crente, não? Você é crente só na igreja? Você tem que ser crente aqui. O que aconteceu? Não deu um mês, ele foi demitido. Por que ele foi demitido? Porque ele não queria trabalhar. A empresa vai pagar para quem não quer trabalhar, gente? Não é? Se você é pago para trabalhar, uma vez eu falei isso para o meu gestor. Eu falei para ele assim, olha, eu vim aqui, eu sou pago, você está me pagando para eu fazer isso aqui, ó. Falei para ele, para isso que você me paga. Você pode estar na sua casa. Você pode estar onde você estiver. Se você me encontrar, vai ser isso que você vai ver eu fazendo. Porque é para isso que eu estou sendo pago. Não é? Você está me pagando exatamente para isso. E eu ainda tinha uma coisa que eu aprendi com Jesus, e também porque eu também não gosto de trabalhar muito. Aí o que eu fazia? Eu aprendia tudo que tinha que aprender. Mas você acha que eu aprendia tudo porque eu era o bambambam? Não, eu aprendia tudo porque era mais fácil depois para trabalhar. Aquilo que eu demorava 2 horas, suava 2 horas fazendo, eu fazia em 20 minutos sem suar. Gente, vale ou não vale a pena? Quanto mais competente, melhor fica o trabalho, gente. Quanto mais competência você tiver, mais o trabalho flui. E vai render, vai trazer produtividade. Está aqui, não está a produtividade? Não foi cobrado deles produtividade? Você vai produzir. Você está produzindo, você está trazendo produtividade e está fazendo suave, leve. Oh, coisa boa, gente. No começo, quando eu já estava com 15 anos de empresa, eu fazia 1h30 de janta. Quando eu estava lá trabalhando. E eu não escondia não, meu chefe sabia. Quando eu falava assim, está feito o serviço. Você tem mais alguma coisa para eu fazer? Ah, não tem. Então, daqui meia hora eu volto. Não é? Tudo bem, eu já tinha 15 anos, já tinha muita confiança para fazer isso. Não é? Com 5 anos não rolava. Mas com 15 já rolava. Tudo bem, gente? Então, tudo é coisa de momento. Só para vocês entenderem, gente. Só para vocês entenderem. Nós vivemos hoje num mundo capitalista. Então, lá no seu trabalho, também é servir a Jesus. Na escola, para quem é professor, hoje eu sou professor. Na escola, produzir a melhor aula. Fazer o seu melhor. Isso é não enterrar o seu talento. Porque essa qualidade, essa capacidade que você tem para trabalhar, foi Deus que te deu. E é isso que Ele vai cobrar. E aí é que é diferente, né? Porque nós temos mecânicos, então ninguém é igual a ninguém. Nós temos na igreja psicólogos, nós temos na igreja professores, nós temos na igreja matemáticos, nós temos na igreja gestores, empresários, nós temos na igreja pessoas que fazem trabalhos diversos, em diversas áreas. É nesse trabalho que você tem que ser fiel. É lá, onde você estiver. Mesmo que injustiças aconteçam para você, mesmo que injustiças aconteçam, você tem que ser fiel.
O que recebeu 5, trabalhou imediatamente. Porque Jesus deu para ele a capacidade que ele tinha. O que recebeu 2, Jesus deu para ele a capacidade que ele tinha. E o que recebeu 1, Jesus deu para ele a capacidade que ele tinha. E cada um foi cobrado a sua produtividade, o seu trabalho nessa capacidade. Vamos ver o que Jesus disse? Jesus disse 3 coisas para eles. Vamos ver o que Jesus disse? Quais foram as 3 coisas? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Trabalhou, produziu, confiou, foi fiel. Olha o que o Senhor disse. 3 coisas. Olha a primeira. Muito bem, servo bom e fiel. Recebe de Jesus elogio. Que coisa boa. Irmãos, é isso que você tem que entender. Quando você é fiel, por que você tem que ser fiel? Eu quero ser fiel para o pastor ver. Aí se o pastor não vê, aí a pessoa não faz. Isso for na igreja. Se o pastor estiver vendo, eu faço. Se o pastor não estiver vendo, eu não faço nada. Gente, vocês não precisam do meu elogio. Ele não é a coisa mais importante dessa vida. Vocês precisam do elogio de Jesus. E através da fidelidade desse servo, eles recebem do seu Senhor um elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Que bênção, né? Que alegria que é isso. E ele continua. Agora vocês vão ver. Vocês vão dar risada, mas foi Jesus que disse, não fui eu. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Ou seja, vou dar mais trabalho. Às vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente se encontrar com o Senhor, a gente vai descansar. Agora eu vou me encontrar. Gente, esquece, não tem preguiça no céu. Céu não é para ficar na rede, deitado, se espreguiçando. Não vai ter uma rede de ouro para você ficar dormindo. Vai ter mais trabalho. Você foi fiel no pouco, ele recebeu 5 talentos. E o que o Senhor falou? Você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito agora. Jesus elogia e diz, agora você vai trabalhar mais, porque você é fiel. Agora você vai crescer mais, porque você é fiel. Agora você vai desenvolver mais, porque você é fiel. Irmãos, guarda isso, vai. Céu é lugar de trabalho. Viu? Mas é trabalho prazeroso. É muito trabalho, mas é muito trabalho prazeroso. Céu não é lugar de preguiçoso. Aqui já não é, imagina lá. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele já falou, é para você cuidar, é para você lavrar. Depois o homem pecou e falou assim, agora o trabalho vai ser pior, que vai ter espinho para você tirar. Antes, era só um trabalho bom ali no jardim. Pecou? Agora você vai ter que trabalhar no meio dos espinhos. Não foi isso? Agora você vai suar para ganhar o teu pão. Não foi isso? Agora o trabalho é custoso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha o que eu vou falar para você. Deus nunca falou para você que você só vai fazer aquilo que você gosta. Ele nunca prometeu isso para nós. Ele prometeu espinhos. Tem trabalho que é dificultoso mesmo. Às vezes, nós temos que trabalhar muito. E às vezes nós nos sentimos assim, puxa, mas eu não estou ganhando tanto assim, pastor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É você e mais 1 milhão de pessoas ou mais. No Brasil nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas. Então é você e quase 200 milhões de pessoas. Que também trabalham muito, fazem aquilo que não gosta. Viu? Porque essa ideia de que você só vai fazer aquilo que você gosta, isso não é uma história verdadeira. Não acontece com todos. Mas pastor, que dica que você me dá? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Porque essa eu acredito. Mesmo que se você tem uma paixão na sua vida, se Deus ele te deu um dom, se Deus ele te deu um talento, aí agora eu vou usar o talento nesse sentido, porque isso podemos ampliar, como o conceito é amplo, nós podemos colocar. Se Deus te deu uma capacidade, um dom, uma coisa que você faz brilhantemente, só que isso não te dá dinheiro.
Você pode fazer isso de forma voluntária. Você pode fazer isso com um valor que não precisa ser monetário. Você pode dar um valor diferente para isso. Eu falei para vocês, eu estou contando o meu caso porque é a minha vida. Eu sempre fui apaixonado por educação. Eu me tornei professor com 40 anos, gente. Porque eu trabalhava numa outra coisa. Era uma excelente empresa, mas não era aquilo que me dava grande paixão. Não era aquilo que fazia os meus olhos brilharem. Mas eu fazia bem feito, porque eu sabia que era Jesus que eu servia. E sabe onde estava a minha alegria? Vocês querem saber? Por que para mim foi muito tranquilo? Porque todos os domingos de manhã, isso eu fiz aqui e fiz na outra igreja que eu fiz parte. Eu era convidado para dar aula na escola dominical. Entenderam agora? E na escola dominical, eu fazia aquilo que me dava paixão. Eu sentava aí, meu olho brilhava de ensinar a palavra de Deus para os jovens, para os irmãos, para as irmãs, para a igreja de Jesus. Eu sabia que Deus tinha me dado essa capacidade. E eu não estava ganhando dinheiro com isso ainda, mas eu já estava fazendo com alegria, com prazer e com paixão na igreja de Jesus. Isso acabou acontecendo isso. Quando eu fui procurar emprego na área de educação, eu falei isso para o meu chefe, mas eu falei, entre aspas, claro. Eu falei assim, olha, eu gosto tanto de ensinar que eu trabalho até de graça. Mas se ele respondesse, eu ia falar assim, não, mas eu não vou fazer de graça aqui não. Não, mas como ele não falou nada, aí eu deixei para lá. Mas se ele falar, então faz de graça. Eu falei, não, aqui eu quero ser pago. Mas eu trabalho de graça. Por quê? Porque era a minha paixão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então, mas pastor, a minha paixão é tocar. Puxa vida, mas eu ainda não sou um músico profissional. Olha a oportunidade para você tocar e exercer o seu dom aqui. Vocês entenderam? Pastor, eu gosto de contar histórias. Eu sou um contador de histórias. Fala com a Ângela, fala com o Cido e vai contar histórias para as crianças, para os teens. Você vai exercer o seu dom, o seu talento. E você vai ficar feliz. Viu? Domingo de manhã sempre foi um dia muito feliz na minha vida. É por isso que eu estou sempre aqui. Eu estou falando de mim, tá, gente? Sempre foi um momento feliz. Que era o momento em que eu ensinava, agora eu estou como pastor, aí eu fico lá sentado ouvindo os professores. Porque eu faço questão de estar aqui para ouvir os professores. Porque muitas pessoas da igreja me escutaram ensinando. Então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é sentar e ouvi-los também. Então eu faço isso por gratidão e por respeito à pessoa que está ensinando. Então eu venho, mesmo que eu não seja mais professor da EBD, porque eu só sou step. Que eu falei para o Mauro, eu sou step. Se faltar os professores lá das crianças, o pastor Agelso vai lá. Se faltar dos teens, eu vou lá. Se faltar dos jovens, eu estou lá. Se faltar dos adultos, eu estou aqui. Eu estou aqui para servir, mas aí vocês vão exercer o dom de vocês. Irmãos, então, qualquer que seja o teu dom, o teu talento, se você ama fazer, não desperdice a oportunidade de fazer. Não enterre o seu talento. É isso que a palavra de Deus diz hoje. Não enterre, faça. Faça. Seja ele qual for, porque cada um, nós não somos iguais. Foi por isso que para um foi 5, foi por isso que para um foi 2, foi por isso que para um foi 1. Então, para que lá no acerto de contas, Deus diz, olha, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você vai crescer, você vai expandir, você vai frutificar. Venha participar da alegria do seu Senhor. Olha a terceira. Alegria do seu Senhor. Que bênção de Deus. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Servir a Jesus com fidelidade. Servir a Jesus com prudência. Trabalhar com diligência. Sabe, meus irmãos, isso é muito importante. Eu tenho falado isso, inclusive para os tesoureiros, eles já ouviram eu falar. Eu falo, gente, se nós temos condições, eu falo isso, né, Didi? O Didi ouve eu falando, Didi, se tem o dinheiro, vamos fazer o melhor. Chama um profissional, eu falo para ele, chama um profissional da área. Se nós não pudermos, tudo bem, a gente vê da forma que a gente pode. Mas se nós temos condições de ter o melhor na igreja, então vamos fazer o melhor. Sabe, isso é trabalhar para Jesus. Isso é não enterrar talento. Isso envolve tudo, viu? Isso envolve tudo. Olha, envolve dinheiro.
Se Deus abriu a porta de emprego para você, irmãos, por que não ser dizimista? Não tem sentido. Se Jesus te deu saúde, te deu um trabalho, não tem muito sentido o cristão não ser dizimista. Isso é falta de fé. É falta de agradecer. Gente, você quer vencer ganância? Você quer vencer ganância? Seja dizimista. Se você está trabalhando, se você tem um emprego, se Jesus está te abençoando, te dá saúde, e você nem oferta, nem dizima, você está enterrando o teu talento, é isso. Então você precisa não desperdiçar as oportunidades que Deus te deu. Nós temos que aprender a confiar em Cristo. Nós temos que aprender a confiar no Deus que provê. Nós temos que confiar no Senhor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe, gente, Ele cuida. Então, não, irmãos, a tua vida é dele. E Ele vai cobrar, viu? Ele vai cobrar. É claro que quando nós falamos aqui em enterrar o talento, não é só perder as oportunidades, é coisa mais séria aqui. Tá? Porque o servo que não fez também recebeu 3 coisas. Vamos lá agora. O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Aí o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. O que teve 2 foi a mesma coisa. Ele recebeu 2, não foi a mesma que o outro. Mas ele foi cobrado pelos 2 que ele recebeu, e não pelos 5 do outro. Só que o que recebeu 1. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, lá no 24, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei aqui. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, no mínimo isso. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha o que Jesus disse para ele. Vida de aparência, vida egoísta. Aí envolve tudo, gente. As oportunidades que tinha não vai ter mais. As bênçãos que tinha não vai ter mais. Ele ia se afastar da presença. Sabe qual foi o castigo dele? Perder a presença do Senhor. E não tem castigo pior que isso. Servo mau, servo preguiçoso, servo infiel. E a resposta é distanciamento do Senhor. É claro que isso aqui está falando de pessoas que só crê na aparência. É disso que está falando. De gente que ouve a voz de Jesus e finge que não ouviu nada. Pessoas que na aparência parece crente, mas no seu interior falta conversão. Falta crer de verdade. É disso que Jesus está falando aqui. Porque não é fiel. Porque sabe qual é o que leva a pessoa para a presença de Deus? Fidelidade, comunhão, vida autêntica, verdadeira. Se você crer em Jesus, é isso que Ele vai te cobrar. Autenticidade, fidelidade, diligência e trabalho para a glória dEle. E trabalho. Gente, a quem mais é dado, mais é cobrado. Viu? Hoje de manhã, eu escutei a irmã Leda, escutei também a irmã Andréia, né, falando exatamente disso. Olha, ore pelo pastor, porque a cobrança é maior. Viu? Saiba disso. Jesus vai cobrar de mim coisas específicas dos dons que Ele me deu. É por isso que eu nunca tive eu nunca tive comigo, gente, eu nunca tive mesmo, vamos dizer assim, aquela ilusão de que o pastor é aquela pessoa que todo mundo tem que ficar. Eu nem gosto, gente, quando vocês me dão muito presente, eu tomo cuidado. Mas não é porque ganhar presente é ruim, porque ganhar presente é bom. Mas eu me preocupo, e se o meu coração se achar alguma coisa aqui? Essa é a minha preocupação. E se eu achar que eu sou alguma coisa? Gente, o dia que eu fizer isso, eu perco a bênção de Deus. Então, às vezes, eu prefiro que vocês só orem por mim, só agradeçam a Deus, né, para que evite muitos excessos, para eu não me enganar. Eu falo isso para minha esposa, e estou falando isso para vocês. Não pode ter carinho com o pastor, não tem problema nenhum. Eu fico feliz, mas eu tomo muito cuidado, porque pastor não é para ter pompa, é para servir. Assim como vocês, eu também tenho que ser um servo bom e fiel.
eu também tenho que cuidar de vocês direito. Viu? Porque se eu não oro por vocês, se eu não intercedo por vocês, se quando vocês estão precisando de alguma coisa eu não estou nem aí, Jesus vai me cobrar isso. E de cada um, viu? De cada um de vocês. Então, a cobrança é dura mesmo, viu, Andréia? Tem hora que eu fico lá em casa, viu, a irmã Leda também, tem hora que eu fico lá em casa, gente, eu falo, Jesus, eu não dou conta, eu preciso do Senhor, preciso da sua ajuda, preciso da sua graça, preciso do teu apoio, porque nós temos que trabalhar de verdade, e ser fiel, e ser diligente. Isso é talento, tá bom? Vocês entenderam agora, gente? A partir de agora vocês vão ver diferente essa mensagem, vão ver diferente essa parábola. Então essa parábola não está falando só de capacidades intelectuais, essa passagem está falando de tudo que envolve a tua vida, o seu dinheiro, as oportunidades que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, sim, também, a forma como você cuida da sua família, a forma como você cuida do teu filho, a forma como você cuida do teu tempo. Tudo isso é oportunidade que Deus está te dando para ser um mordomo fiel. E é isso que Ele vai te cobrar. Então, meus irmãos, vamos ser prudentes, vamos ser diligentes e vamos levar a nossa vida aí fora com sobriedade, com coragem, com ânimo, para o Senhor se agradar de nós. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento para servirmos ao Senhor com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, ó Pai, com todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado. Senhor, fortalece o nosso coração, tira da nossa vida, Senhor, toda a ganância, tira da nossa vida toda a inveja, tira da nossa vida toda a soberba, tira da nossa vida toda a preguiça, tira da nossa vida, Senhor, todo o sentimento de fracasso, oh Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor use nossas vidas para a Tua glória, Senhor, que aquele servo do Senhor que está trabalhando, Senhor, concede para ele, Senhor, mais oportunidades, Senhor, e que o Teu nome seja cada dia glorificado na vida deles, que cada família, Senhor, seja abençoada por Ti, que cada lar, Senhor, seja tocado com a Tua presença, meu Deus, e que nós venhamos a crescer e a crescer. Traga crescimento para cada irmão, traga crescimento para cada irmã, traga maturidade para a vida deles, ó Pai, e que nós venhamos a entender os Teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. E se há algo em nós que está precisando de conversão, traga conversão, Jesus, traga conversão, Senhor. Aqueles que estão desempregados, abre porta de emprego, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, concede para eles a bênção de prosperarem nos seus trabalhos, ó Pai, em suas escolas, nos estudos, que eles frutifiquem, que eles prosperem, ó Deus, em tudo aquilo que eles colocarem à mão. Traga prosperidade para a sua igreja, para os teus filhos, Senhor, para os teus servos. Traga prosperidade para a vida deles, Senhor. E nós te agradecemos, porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe. Nós te agradecemos, Senhor, porque louvamos a Ti, porque ouvimos a Tua voz, porque estamos na Tua casa, porque o Senhor nos tem mantido de pé, o Senhor nos tem dado saúde, o Senhor nos tem dado forças. Aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta a nossa gratidão, aumenta o nosso amor a Ti. É o que nós te pedimos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui está. Senhor, qualquer problema que eles tiverem, Senhor, traga a solução, ó Pai, no nome santo do Teu Filho. E que todos, Senhor, todos possam viver suas vidas para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na Tua igreja, sempre e sempre, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus te abençoe.